Praticamente todo mundo já ouviu falar de El Chapo, o ex-chefão do notório cartel de Sinaloa, mas até sua prisão em 2016, sua esposa Emma Coronel Aispuro era uma figura misteriosa. No entanto, quando o julgamento começou, ela se tornou uma estrela, quase tão grande quanto ele. Seu estilo de vida luxuoso tornou-se um tema. Como ela poderia pagar por esses luxuosos jatos particulares, mansões e carros esportivos, quando ela alegava que não tinha ideia do que o marido fazia para viver? Então vamos ver a vida de Emma, a esposa de El Chapo. El Chapo pode ser o único para Emma, mas definitivamente não é o contrário. Joaquim Guzmán nasceu em 1957, 32 anos antes de sua última esposa, mas antes de Emma, ele foi casado com 3 outras mulheres. De acordo com o filho de El Chapo, ele gerou 23 filhos, e abertamente ele afirmou que seu único vício são mulheres. E fica ainda mais sombrio quando Annabelle Hernandes estava trabalhando no livro Emma e as Outras Mulheres do Narco. Ela descobriu que El Chapo nunca se divorciou de sua primeira esposa, a Alejandrina Salazar. Isso significa que, tecnicamente, Emma nem é a esposa legítima de El Chapo. Acontece que El Chapo subornou um padre para realizar seu casamento. É claro que Emma disse a Annabelle que ela e El Chapo são casados legalmente aos olhos de Deus, mas é claro que é a única opção dela. O começo do relacionamento de El Chapo e Emma teve um começo assustador. Emma estava participando de um concurso de beleza adolescente, quando El Chapo colocou os olhos nela. Ela tinha 17 anos e ele estava se aproximando dos 50, sendo até mais velho que o próprio pai dela. Nenhum cartel toleraria esse comportamento tão predatório, mas se tratando de El Chapo, todos ficaram quietos. Para El Chapo, Emma era como um prêmio que ele ganhou num concurso de beleza. Ela era a garota mais bonita na sala e também era parente de uma longa lista de chefes de cartel. Seu tio, Ignacio Coronel, foi um dos homens mais temidos. Ela estava traída pelo poder, dinheiro e status de El Chapo. No dia que Emma completou 18 anos, ela se casou com El Chapo em uma cerimônia de luxo. Entre os convidados do casamento estavam dezenas de altos oficiais do exército mexicano e políticos. Além disso, quase nada era conhecido sobre a esposa de El Chapo, mas havia algumas pistas sobre o relacionamento dela. Primeiro de tudo, Emma deu à luz às suas filhas na Califórnia, pois ela tinha dupla cidadania. O México não seria muito seguro para suas filhas, pois El Chapo tinha muitos inimigos. Mas na época, Emma estava inflexível de que não sabia o que o marido dela fazia para viver. E a gente há de imaginar que ela não sabia o que ele fazia? É claro que ela estava tentando acobertar a parte legal dele. A segunda pista está nas certidões de nascimento das meninas. O pai é completamente deixado de fora. Parece que Emma estava protegendo as meninas de qualquer desentendimento com a lei. Então, ela não estava completamente alheia aos negócios de El Chapo. Pelo menos, ela sabia que havia uma recompensa de 5 milhões para a captura dele. El Chapo seria preso e enviado para a prisão 2 vezes durante o casamento. Mas, após sua fuga e recaptura em 2016, ele teria extraditado para os Estados Unidos. Basta olhar para seu rosto quando ele percebeu que não sairia da prisão novamente. Ele foi sentenciado a uma pena da qual não há fuga e não há retorno. Em 2017, seu julgamento foi um dos que mais a mídia colocou os olhos do mundo, e Emma Coronel apareceu como a leal e amorosa esposa de El Chapo. Ela sentou-se sobre o tribunal sem expressão nenhuma, mesmo quando viu todas as histórias que seu marido fez, mesmo trazendo sofrimento a muitas pessoas. O ex-guarda-costas de El Chapo, Isaías Valdez Rios, descreveu como El Chapo pegou um membro do cartel de Tijuana e decidiu puni-lo, fazendo coisas horríveis com ele. El Chapo manteve este homem uma estrutura de madeira por dias. Ele foi interrogado e, quando não disse o que El Chapo queria ouvir, levou um tiro, mas não fatalmente. El Chapo manteve-o vivo alguns dias antes de finalmente dar um fim a isso tudo. Em 2010, El Chapo executou Hugo, um membro do cartel rival, e sua mensagem para as autoridades foi clara. Diante dessas revelações, qualquer esposa teria algum tipo de reação, mas Emma não. Na verdade, ela foi tão longe quanto acusar outros de mentir sobre os crimes de El Chapo.
Mas esta não é a única razão pela qual Emma ganhou as manchetes. Seu estilo de vida luxuoso chamou a atenção da mídia no México e nos Estados Unidos. No final de 2010, Emma ficou conhecida como a Narco Barbie. Ela estava sempre nas notícias, participando de festas, comprando roupas luxuosas e jantando em restaurantes sofisticados. Em 2019, El Chapo foi condenado à prisão perpétua na Dix Florence, a prisão mais segura dos Estados Unidos. Mas para Emma, isso parecia um novo sopro de vida. Ela ganhou milhares de seguidores, enquanto mostrava suas bolsas Prada e postava as fotos no Instagram. Emma se tornou uma grande estrela do Instagram, ganhando mais de 500 mil de seguidores. Ela falou sobre abrir sua própria linha de roupas e deu entrevistas falando sobre como é ser esposa de um notório do narco. Isso não agradou ao cartel de Sinaloa. Neste mundo, há uma regra que não é escrita, que as esposas dos narcos deveriam levar uma vida discreta e protegida. Até mesmo a própria mãe de Emma, a Blanca, confessou à mídia que estava preocupada com a segurança de sua filha. Ela sabia que Emma não estava fazendo a coisa certa a viver como uma Kardashian, com dinheiro sujo. Claramente, ser cuidadosa não era uma prioridade para ela. Em 2019, a fachada de inocência de Emma caiu. Algumas mensagens de texto entre o casal foram reveladas no tribunal. Nos textos, eles conversaram sobre os assuntos mais sangrentos de El Chapo. Quando El Chapo escapou da prisão pela segunda vez em 2015, ele fez isso por meio de um túnel de quilômetros de extensão, começando debaixo do chuveiro e terminando em um canteiro de obras onde Emma havia acabado de comprar uma propriedade. El Chapo escapou direto para sua nova casa, cujo nome de Emma estava nos papéis da propriedade. Ela não podia mais negar seu envolvimento no cartel. Você pode pensar que Emma poderia querer esconder seu estilo de vida luxuoso do governo, já que não podia justificar seus carros de luxo, mansão e jatos particulares para a Receita Federal. De acordo com Annabelle Hernandes, há uma reviravolta interessante no motivo de Emma. Emma está se vingando de seu marido. Afinal, El Chapo era seriamente infiel a Emma. Ao contrário dela, que o protegia e encobria todos seus atos, ela ainda ajudou a escapar e se colocou em perigo por ele. E ainda assim, ele continuou a dormir com outras mulheres e cometer crimes que ela odiaria todos os dias. Então, no minuto em que Emma percebeu que seu marido nunca mais sairia da prisão, ela decidiu fazê-lo ver o que estava perdendo. Mesmo durante o julgamento, Emma foi vista sorrindo fora do tribunal e participando de bate-papos agradáveis com os repórteres. Ela não estava triste sobre o que tinha acontecido com seu marido. Estava feliz por ser o centro das atenções. Logo após a sentença de El Chapo, Emma fez uma enorme festa de aniversário com o tema da Barbie para suas filhas. Para muitas pessoas do México, isso foi altamente ofensivo, pois a festa foi paga com dinheiro ganho através de vários crimes, e milhares de pessoas sofreram por conta disso. Sua esposa não deveria ter acesso ao dinheiro de seu marido. O governo devia apreendê-lo. El Chapo foi condenado a desistir a impressionante soma de 12 bilhões de dólares, uma estimativa aproximada do dinheiro que ele roubou. E ainda assim, Emma não parecia incomodada com isso. E quando o jornalista perguntou a ela sobre o quanto ela sabia sobre os crimes de El Chapo, ela disse que se soubesse de algo, ela não seria capaz de dormir ou comer por desespero. Por um lado, ela acusou os jornalistas de sensacionalismo à vida de El Chapo e a invenção de crimes cometidos por ele. Quando El Chapo foi preso pela terceira vez em 2016, Emma estava mais uma vez tramando uma fuga para ele. Ela pagou 2 milhões de dólares, subornando funcionários da prisão para que ele fosse transferido para uma outra prisão, que é onde ele havia fugido um ano antes. O plano nunca se concretizou. E você, o que você acha da vida luxuosa da esposa de El Chapo?